Olá, meus amigos. Estamos de volta com a leitura do livro Devassando do Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira e um livro escrito também pelo espírito de Charles. Hoje a gente vai nessa viagem que ela faz aos mundos inferiores, onde tem os obsessores, né? Então se prepara, apertem os cintos que a gente vai viajar com ela. É uma descrição bem pesada, porque você sente a carga mesmo do lugar onde ela está. Bom, e ela começa assim: nós mesma, nessas emergências, a estes entrevemos com dificuldade. Estes que ela fala são os espíritos obsessores, certificando-nos de sua presença não tanto pela visão, mas através das vibrações por eles emitidas, à guisa de palavreado sonoro, a fim de recomendar os trabalhos a desenvolver e por um sentimento indefinível de confiança e felicidade, uma sensação singular, espécie de intuição poderosa que substitui a visão propriamente dita. Eram cerca de 10 as entidades então visitadas. Encontravam-se como aprisionadas em pequeno e miserável compartimento, em promiscuidade chocante. Haviam sido homens, quando encarnados, conservando os seus espíritos agora por isso mesmo, os característicos masculinos. Vibratoriamente, encontravam-se muito fracas, como alguém em convalescença de grave enfermidade, apavoradas, desencorajadas para o recurso da oração, porque ainda ímpios os seus sentimentos, temerosas de se verem em presença de Deus, porque certas da própria culpabilidade, atormentadas pelas visões alucinatórias dos crimes praticados. Essas visões, frutos das suas vibrações mentais, nós havíamos também, quanto elas próprias, infestando o perímetro em que permaneciam. Eram dramáticas, contendas, lutas corporais, assaltos, seduções de menores, roubos, assassínios, obsessões, suicídios, obscenas, sórdidas, vis, maléficas, atrozes. Desesperados, esses infelizes se debatiam, encobrindo os olhos com as mãos, ocultando a cabeça com os braços, ou com os trapos que sempre encontravam ao alcance, na ingênua suposição de que, assim agindo, se furtariam ao horror das suas próprias ações passadas, a ecoarem nos refolhos da consciência, como se pirogravadas estivessem nas suas sensibilidades mentais. Estiravam-se, chorando em tumultuoso vozerio, sobre como um tablado imundo, em promiscuidade repulsiva. Refugiavam-se por entre coberturas esfarrapadas, aos gritos e uivos de revolta e horror, quais verdadeiros loucos em momento de aflitivas crises. Levantavam-se em seguida, sem jamais lograrem repouso, os olhos em fogo, dilatados como se tocados de assombro, os cabelos eriçados, o corpo. Nisso ela diz, quando ela se refere ao corpo, ela está se referindo ao perispírito. O corpo tremente, como sacudido por violento nervosismo, os dentes cerrados, como se dolorosos ataques epilépticos se anunciassem, irremediáveis. Quanto às vestes, quando não se apresentassem como os já mencionados dominóis negros, eram rotas e imundas, empapadas de sangue
ou de lama, a exibir as fases da putrefação cadavérica ou de matérias asquerosas, como o pus e o sangue putrefato, um fétido, nauseabundo e pestilento tresandava deles, repugnando também a nós outra, de início, para desaparecer depois da sensibilidade do nosso olfato. O solo do compartimento em que se detinham, espécie de quarto ou sala, de muito pequenas dimensões, com uma janela gradeada à esquerda e urna porta à direita, era tão imundo quanto eles próprios, igualmente empapado de sangue e humores fétidos, a tal ponto que os infelizes se horrorizavam de si mesmos, sentindo-se tolhidos, amesquinhados, incapazes de reagir contra tão miserável estado de coisas. A porta deitava para um pequeno terreno e permanecia aberta, permitindo passagem aos prisioneiros, caso desejassem sair. Ocorria, no entanto, um fato curioso. Os pobres voluntariamente permaneciam naquele covil, presidiários de si mesmos, isto é, do próprio passado. O terreno acima citado dividia-se em dois, por uma cerca, que se nos afigurou construída em arame farpado. No trecho à esquerda, para o qual deitava a porta, erguia-se uma cobertura tosca, espécie de pequeno galpão, muito sólido aos nossos olhos, onde uma mulher de cor negra, um espírito desencarnado voluntariamente materializado em serviços de resgates ou beneficência. Essa mulher, lembrando o tipo das antigas escravas africanas, ao tempo do Império, sorridente e simpática, deixando entrever certa luminosidade no seu envoltório perispirítico, parecia cozinhar para os habitantes locais. Sentimos o aroma apetitoso da comida e espionamos, preparada em grandes tachos de cobre, como os que se usavam outrora para o fabrico doméstico da goiabada. Afigurou-se ao nosso entendimento tratar-se de leguminosas e hortaliças, as quais se nos desenharam a visão como alfaces, tomates, cenouras, batatas, azeitonas, cebolas, ensalada. E aí, em nota, a autora diz que é evidente que no panorama fluídico dessa cozinha existia o trabalho mental realizado pela vontade da entidade espiritual responsável pela vigilância das entidades sofredoras, a qual teria sido, quando encarnada, alguma escrava ou serviçal encarregada de cozinhas terrenas. Pela ação da vontade sobre os fluidos e as matérias essenciais do mundo invisível, ela teria criado o panorama citado para caridosa assistência aos seus pupilos em precário estado de materialidade, pois é sabido que o espírito possui liberdade de ação no além-túmulo para as tentativas em torno da recuperação dos infelizes, desajustados das normas ou leis espirituais. E voltando ao texto, ela fala o seguinte: esse local era agradável pela presença da negra, em quem, com efeito, reconhecemos espírito operoso pelos labores de vigilância a favor dos delinquentes confiados à sua guarda, como pela visão das iguanas, ou iguarias, né? Que nos acho que é iguarias que estava escrito, que nos parecem saborosas. O quintal da direita, porém, dir-se-ia tétrico e singular cemitério, pois que do solo fétido e lodoso emergiam mãos humanas súplices, cabeças desgrenhadas e olhos aterrorizados, bradando por socorro e piedade. Cadáveres estirados a se desfazerem em sangue e matérias putrefatas que encharcavam a terra, e braços e pernas humanos dispersos por aqui e por ali. Visão macabra que perturbaria a mente do vidente, se para tais serviços o médium não fosse previamente fortalecido por assistência especial. Ora, conhecedores da existência desse extravagante cemitério, os criminosos, apesar dos remorsos alucinadores,
preferiam a permanência indefinida no pequeno compartimento, a tentarem a fuga, pois sabiam que teriam de cruzar o cemitério e divisar, naqueles impressionantes despojos, as vítimas da sua maldade de homicidas e obsessores, que haviam levado igualmente tantas criaturas incautas à prática de homicídios e ao suicídio. À nossa chegada, um dos prisioneiros, exatamente daqueles trajados de dominó negro, aproximou-se como que nos recebendo. Notamos que esse já não trazia capuz, sinal de melhoria de vibrações. Seu semblante, muito visível à nossa observação, indicaria um homem que houvesse falecido aos 50 anos de idade, e mostrava-se branco, marmóreo, e infinitamente triste, como marmóreas se apresentavam também as mãos largas e compridas. Compreendemos que ele absolutamente não distinguia Bezerra de Menezes, mas somente a nós. Nenhum pavor ou sobressalto perturbou nossa confiança. Sentimos-nos antes possuída de grande compaixão e desejo de auxiliar. Ele, porém, falou com voz e modos rudes e impertinentes, como pessoa de pouca educação. Tenho fome! Por que não me trazem um verdadeiro almoço? Oh, há quanto tempo não posso comer! Lágrimas lhe corriam dos olhos. O infeliz, materializado ainda, espiritualmente desajeitado e tardo, realmente sofria o suplício da fome. Habituada aos costumes terrenos, que nos levam a servir um prato de comida a quem bate à nossa porta alegando fome, nosso impulso foi de correr à cozinha e solicitar o favor àquela serviçal atenta aos misteres culinários. Acendendo ao pedido, exclamou ela: Oxalá, minha amiga, hoje, com a vossa presença. Referia-se igualmente a Bezerra de Menezes. O pobre pecador consiga serenidade bastante para compreender o que se passa e dispor-se ao progresso. Que ele realmente possa saciar a fome que o tortura e ver-se aliviado. Eis o meu maior desejo. Tomamos o prato onde se via o almoço belo e magnífico, com legumes cheirosos, e nos encaminhamos para o quarto, sem prever qualquer incidente, antes persuadida de que a tortura do infeliz irmão seria de todo removida. O ex-obsessor arrebatou-o de nossas mãos, insofrido e faminto, e levou a colher à boca, sem mais rodeios, como teria feito uma pessoa encarnada. Subitamente, porém, repudiou o prato com asco e horror, arremessando ao longe, e entrou a chorar e a lamentar-se entre uivos e imprecações de verdadeiro réprobo, sem nos poder eximir a uma forte impressão de assombro, verificamos que os apetitosos legumes haviam desaparecido do prato, mas que em seu lugar, espalhados em torno, viam-se postas de carne humana, línguas, mãos, dedos, orelhas, corações, pés, cabeças, etc. Acudiu a boca vigilante, compungida e explicativa, enquanto o réprobo se desfazia em prantos de demente e os companheiros de infortúnio procuravam esconder-se. São as recordações do caliginoso passado, alimentadas por cruciantes remorsos, que os levam a encontrar vestígios de suas vítimas, onde quer que estejam e em tudo o que veem e fazem, sob a intensidade da autossugestão, que já descambou para uma desconcertante autoobsessão. Todo o ambiente que distingues aqui, minha irmã, acentuando-se a cozinha, é criação mental vibratória destes 10 criminosos, cujo caráter começa a ser desafogado das ondas da perversão, através das dores do remorso. Não existe aqui cemitério nem prisão, como não há imundícies, na expressão formal do termo, tal como os entendem os encarnados. Eles, porém, criam e mantêm tal ambientação, concretizando-a sem o saberem, com as próprias forças mentais, na retrospecção de atos passados, e vivem nela dentro da mais positiva realidade, sem mesmo saberem avaliar a profundidade e importância do fenômeno que se estabelece.
A própria fome que os tortura nada mais representa do que o estado de suas consciências feridas pelos atos passados. Estes pobres sofredores de hoje, quando encarnados, assassinaram pais de família para roubar. E como obsessores, uma vez desencarnados, levaram outros tantos ao suicídio, ao homicídio, etc. Ora, muitas das suas vítimas deixaram viúvas e órfãos na miséria, padecendo necessidades extremas. Eles sabem disso e, recordando os órfãos famintos, sentem um reflexo consciencial e padecem 1000 torturas e ultrajes. A fome, inclusive, enquanto veem, em visões macabras, os despojos de suas almas assassinadas, que suas almas assassinas levaram ao túmulo. A si próprios castigam, pois, com uma severidade satânica, uma justiça implacável, porque foram obsessores, habituados a criarem sugestões infernais para atormentarem o próximo. Viciaram a própria mente em criações macabras e agora obsidiam a si próprios, originando, com toda a força mental própria do espírito, este tétrico panorama, resultado do reflexo dos atos passados nas próprias vibrações da consciência. Enredaram-se de tal forma nos delitos cometidos que agora veem, sentem e como que descobrem tudo quanto possa evocá-los e revivê-los. Não, ninguém os castiga, a não ser a consciência deles. E mesmo desarmonizada com o bem, na desoladora convicção em que estão, de que muito e muito transgrediram as leis do amor e da fraternidade. Muitos caridosos filhos de Deus, mesmo da terra, até eles vêm em visitação piedosa, oferecer-lhes o reconforto de orações e conselhos amorosos, tentando aliviá-los da tensão opressiva em que se encontram e encorajá-los aos trabalhos do progresso, que serão árduos. Mas, até agora, não se animaram a atender a tão preciosos incentivos, bloqueados como se encontram pela complexidade deplorável dos próprios impasses. A reencarnação ser-lhes-á refrigério salutar, dado que, por ela protegidos, esquecerão parcialmente o tenebroso passado, daí advindo vigores novos e serenidade para os empreendimentos da expiação e do resgate. Mas certamente compreenderás em que estado lamentável renascerão sobre a terra, modelando um corpo carnal aos empuxões vibratórios das mentes doentias que presencias. Serão, inevitavelmente, auto-obsidiado incuráveis desde o nascimento, pois tanto atormentaram o próximo no pretérito, conforme dissemos, com o produto maléfico das próprias mentes, que o malefício, viciando-as, reduziu ao que vês, as suas individualidades. Destes, minha amiga, infelizmente, encontra-se repleta a sociedade terrena. E que os céus a todos nos ajudem a suportá-los, a amá-los e a servi-los, amparando-os no carreiro da reabilitação. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando.